Lord of Mysteries, capítulo 27. Jantar de Irmãos. Nítido e incisivo. Klein caiu na gargalhada. Usando a rica experiência que teve em sua encarnação anterior, acrescentou outro insulto. Na verdade, não há evidências que sugiram que essas figuras importantes tenham algum cérebro. Bom, muito bom. Benson também caiu na gargalhada enquanto levantava o polegar. Klein, você está muito mais bem-humorado do que antes. Depois de respirar, ele continuou. Tenho que ir ao Pier à tarde. Só estou de folga amanhã. Depois disso, terei tempo para ir à companhia de melhoramento imobiliária da cidade de Tingen, com vocês dois. Vamos ver se ela tem casas geminadas baratas e boas para alugar. Além disso, preciso fazer uma visita ao Sr. Frank. Nosso Sr. Liu? Perguntou o perplexo Klein. Nosso proprietário atual tem algumas casas geminadas de bairros muito bons em seu nome. Benson lançou um olhar para o irmão e disse divertido. Você esqueceu o contrato de aluguel de 1 ano que temos com ele? Fazem apenas 6 meses. Klein respirou fundo no mesmo momento. Ele tinha esquecido mesmo do assunto. Embora fosse pago uma vez por semana, o aluguel durava 1 ano. Se mudassem agora, seria equivalente a uma quebra de contrato. Se fossem levados a tribunal, teriam de indenizar grandes somas de dinheiro. Você ainda carece de experiência social. Benson tocou na linha do cabelo preto e disse com melancolia. Esta foi uma cláusula pela qual lutei muito naquela época. Caso contrário, o Sr. Frank só estaria disposto a alugar esse apartamento para nós por 3 meses em cada contrato. Para os que têm dinheiro, os Srs. Lius assinam contratos de arrendamento por 1 ano, 2 anos ou até 3 anos para buscar uma renda estável. Portanto, eles só assinam contratos de curto prazo. Nesse caso, eles podem escolher aumentar os preços de acordo com a situação. Resumiu Klein e acrescentou, usando as memórias do Klein original e a sua própria experiência como inquilino. Benson suspirou e disse: Esta é a cruel realidade da sociedade de hoje. Tudo bem, você não precisa se preocupar. O problema com o contrato pode ser resolvido com facilidade. Sendo franco, mesmo que devêssemos 1 semana de aluguel, o Sr. Frank teria nos expulsado de imediato e confiscado todos os itens valiosos que temos. Afinal, sua inteligência está abaixo de um macaco. Não há como ele compreender assuntos muito complicados. Ao ouvir isso, Klein de repente se lembrou de um meme específico de Sir Humphrey. Ele balançou a cabeça e disse sério. Não, Benson, você está errado. Por quê? Benson ficou intrigado. A inteligência do Sir Frank ainda é um pouco superior à de macaco, respondeu Klein com toda a seriedade. Assim que Benson começou a sorrir em resposta, ele acrescentou. Se estiver em forma. Benson perdeu o controle e caiu no riso. Depois de uma série de gargalhadas, ele apontou para Klein, incapaz de colocar seus pensamentos em palavras por um momento. Só então ele voltou para o assunto em questão. Claro, como cavaleiros, não podemos empregar tais táticas vergonhosas. Vou discutir isso com o Sr. Frank amanhã. Acredite, ele é facilmente convencido. Facilmente. Klein não tinha dúvidas quanto ao argumento de Benson. A existência dos canos de gás era uma excelente prova. Depois de uma conversa fiada entre irmãos, os restos de peixe frito da noite anterior foram transformados em uma sopa com alguns vegetais. Durante o processo de fervura, o vapor umedeceu o pão de centeio. Passando um pouco de manteiga no pão, Klein e Benson fizeram uma refeição simples, mas ficaram muito satisfeitos. Afinal, a fragrância e a doçura da manteiga lhes traziam sabores infinitos. Depois que Benson saiu, Klein dirigiu-se ao mercado alface e carne com 3 soles e alguns centavos. Ele gastou 6 centavos em meio quilo de carne e 7 centavos em um peixe fresco e suculento, com poucas pinhas. Além disso, comprou batatas, ervilhas, rabanetes, ruibarbo, alface e nabos, além de especiarias como alecrim, manjericão, cominho e óleos de cozinha. Durante todo esse tempo, continuou a sentir que estava sendo observado, mas não houve interação física. Depois de passar um tempo na padaria Smilring, Klein voltou para casa e começou a levantar peso com itens mais pesados, como livros, para treinar a força do braço. Klein planejava se exercitar no boxe militar que aprendera em sua passagem militar obrigatória para estudantes. No entanto, ele já tinha esquecido as rotinas de exercício da escola e lembrava menos ainda do boxe, que só era encenado durante os períodos militares. Exasperado, só poderia fazer algo mais simples. Klein não se esforçou demais, pois isso levaria à fadiga e, portanto, o colocaria em maior perigo. Então fez uma pausa apropriada e começou a ler os notas do Klein original e seu material de estudos. Ele desejava ler qualquer coisa sobre a Quarta Época mais uma vez. À noite, Benson e Melissa sentaram-se diante de uma mesa. A comida foi colocada de forma ordenada, semelhante a como era feito na escola primária.
As fragrâncias dos pratos eram compostas por uma rica melodia de aromas. A fragrância cativante do ensopado de carne, as batatas obviamente frescas, a doçura da espessa sopa de ervilhas, os sabores suaves do ruibarbo cozido e a suavidade do pão de centeio amanteigado. Benson engoliu em seco enquanto se virava para ver Klein colocando um peixe crocante em um prato. Ele sentiu a fragrância do óleo penetrar por suas narinas em sua garganta e depois em seu estômago. Groan! Seu estômago fez um protesto distinto. Klein arregaçou as mangas e ergueu um prato de peixe frito antes de colocá-lo no meio da mesa arrumada. Depois disso, ele voltou ao armário e pegou 2 copos grandes de cerveja de gengibre e colocou onde ele e Benson estavam sentados. Ele sorriu para Melissa e tirou um pudim de limão como se estivesse fazendo um truque de mágica. Nós vamos tomar cerveja enquanto você come isso. Obrigada. Melissa pegou o pudim de limão. Quando viu isso, Benson se acalmou e disse com um sorriso: Isso é para comemorar a conquista de um emprego decente por Klein. Klein ergueu a xícara e brindou com Benson antes de tilintar com o pudim de limão de Melissa. Louvada a dama! Glup! Ele inclinou a cabeça para trás e bebeu. A sensação picante aqueceu sua garganta, trazendo-lhe grandes sabores. Apesar do nome, a cerveja de gengibre não continha álcool. Era uma mistura do tempero do gengibre com a acidez do limão que o tornava parecido com o da cerveja. Era um tipo de bebida que tanto as mulheres quanto as crianças achavam aceitável. No entanto, Melissa não gostava do sabor. Louvado a dama! Benson também bebeu um gole, enquanto Melissa mordiscava o pudim de limão. Ela mastigou várias vezes antes de engolir, sem querer. Provem! Klein largou a xícara, pegou o garfo e a colher e apontou para a mesa cheia de comida. Ele estava muito pessimista em relação à sua espessa sopa de ervilha. Afinal, nunca comeu algo tão estranho na Terra. Tudo o que pode fazer foi adaptar a receita dos fragmentos de memória do Klein original. Como o irmão mais velho, Benson não fez cerimônia ao desenterrar uma colher de purê de batata e enfiá-la na boca. As batatas batidas foram bem fervidas e misturadas com um leve sabor de banha e sal o suficiente. Aguçou seu apetite e o fez salivar. Nada mal, elogiou Benson vagamente. É muito mais gostoso do que comi no trabalho. Eles só usavam manteiga. Afinal, esta é uma das minhas especialidades. Klein aceitou o elogio. Tudo graças aos ensinamentos do chefe da casa de Welsh. Melissa olhou para a sopa de carne. As folhas verdes de manjericão, as cabeças verdes de alface e os rabiscos foram submersos na sopa incolor, cobrindo a carne tenra. A sopa estava clara e com uma fragrância tentadora. Ela espetou um pedaço de carne e o colocou na boca para mastigar. A carne manteve um pouco de mastigabilidade, apesar de ter sido cozida fresca. A mistura do sal, a doçura dos rabiscos e o tempero das folhas de manjericão complementavam o gosto da carne. Ela parecia dar sua aprovação, mas não conseguia parar de mastigar. Klein provou e sentiu que, embora fosse deliciosa, não era perfeita. Ainda estava longe do padrão usual. Afinal, carecia de certos condimentos e só podia usar substitutos. Não era de se esperar que tivesse um sabor diferente. Claro, mesmo com os melhores padrões, só podia se contentar com os pratos que cozinhava pessoalmente. De repente, sentiu pena de Benson e Melissa, que estavam atrofiados em sua visão de mundo. Depois de engolir um pedaço de carne, Klein pegou um pedaço do peixe tussock frito, polvilhado com cominho e alecrim. Ficou crocante por fora e macio por dentro. A crosta era de um marrom dourado perfeito, e o sal e a fragrância do óleo entrelaçavam-se como um só. Assentindo um pouco, Klein experimentou um pedaço de ruibarbo cozido e o achou saboroso. Ele se livrou do gosto enjoativo da carne. Por fim,
reuniu sua coragem e pegou uma tigela de sopa de ervilha grossa. Muito doce e muito azeda. Klein não pôde deixar de franzir a testa. No entanto, depois de ver Benson e Melissa parecendo satisfeitos ao prová-la, ele começou a suspeitar de seus gostos. Ele não pôde deixar de engolir um gole de gengibre para limpar a língua. Os irmãos estavam cheios no final da refeição. Eles ficaram caídos nas cadeiras por um bom tempo. Louvemos a dama mais uma vez. Louvada seja a dama! Louvada seja a dama! Melissa finalmente colocou o último pedaço de pudim de limão na boca e apreciou os sabores que borbulhavam em sua boca. Quando Klein viu isso, aproveitou sua embriaguez e sorriu. Melissa, isso não está certo. Você deve comer a coisa que achar mais deliciosa no começo. Dessa forma você pode apreciar plenamente os seus aspectos mais deliciosos. Prová-la quando está cheia e saciada não fará justiça à comida. Não, ainda é tão delicioso quanto no começo, respondeu Melissa com firmeza e teimosia. Os irmãos conversaram com alegria e, depois de digerirem as refeições, limparam os pratos e talheres e guardaram o óleo usado na fritura do peixe. Depois de se ocuparem, era hora da revisão. Um atualizou seus conhecimentos de contabilidade, enquanto a outra continuou lendo o material de estudo e as anotações. O tempo foi gasto com o máximo de aproveitamento. Às 11 horas, os irmãos apagaram o lampião a gás e foram para a cama depois de se lavarem. De repente, Klein se sentiu grogue enquanto olhava para a escuridão à frente. Uma figura vestindo um blazer preto e meia cartola apareceu de repente na visão de Klein. Era Dan Smith. Capitão! Klein acordou sobressaltado e soube que estava dormindo. Os olhos cinzas de Dan permaneceram calmos, como se estivesse fazendo algo trivial. Alguém entrou na sua casa. Pegue seu revólver. Impulsione-o ao corredor. Deixe o resto para a gente. Alguém entrou no meu quarto? O observador afim agiu. Klein deu um pulo de susto, mas não ousou perguntar mais nada. Tudo o que ele fez foi acenar com a cabeça e dizer: tudo bem. A cena diante dos olhos dele mudou imediatamente quando uma faixa de cores apareceu como o estouro de bolhas. Os olhos de Klein se abriram enquanto ele virava a cabeça cuidadosamente. Ele olhou para a janela e viu uma figura magra e desconhecida, de costas, parada ao lado de sua mesa, procurando algo silenciosamente.